Eu preciso te contar um segredo que mudou completamente a minha vida e que vai mudar a sua também. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Existem duas palavras, apenas duas palavras, que quando pronunciadas com consciência, são capazes de literalmente reorganizar a estrutura do seu cérebro, ativar regiões neurais ligadas à prosperidade e, segundo os ensinamentos do mestre Saint Germain, abrir portais de abundância que estavam selados a vida inteira, ou até além. Essas duas palavras são eu sou. Já vou te falar logo de cara, mas com uma ressalva, porque se fosse só repetir eu sou como um papagaio, todo mundo ficaria rico, curado e realizado, não é mesmo? E não é o que a gente vê por aí. Existe uma camada que quase ninguém te conta, uma camada que une a ciência da neuroplasticidade, e é como se o seu cérebro fazendo novas conexões, ativando. E com ensinamentos ancestrais de mestres, de seres iluminados, com a frequência das ondas cerebrais teta, como nós temos alfa, beta, gama, delta e teta. Quase que eu esqueci um. E com uma técnica específica de reprogramação, eu vou te ensinar hoje aqui nesse vídeo, desde o começo até o fim dessa técnica. E eu te garanto, se você praticar o que eu vou te mostrar, o que eu vou aplicar com você nesse vídeo, por apenas 21 dias, exatamente como eu fiz quando eu estava no fundo do poço financeiro, não só emocional, espiritual, tudo abalado. E não só por mim, mas por várias pessoas que eu atendo, e eu vi a realidade mudar, começar a se reorganizar de uma forma que parece até mágica, mas não é mágica, é ciência, e ciência sagrada. Eu sou a Lumena, eu sou aromaterapeuta, fonoaudióloga há mais de 20 anos, terapeuta multidimensional, Theta Healer, reikiana, praticante de Magnified Healing, e eu poderia listar aqui para você mais 799 mil formações. Mil não, né? Mas enfim, só um modo de falar. Mas antes de qualquer título, de qualquer estudo que eu tenha feito, eu sou uma mulher, eu sou filha de Deus, que conheceu o lado da sombra, o vazio. Uma mulher que conheceu a dor de ter tudo no papel, formação, currículo, reconhecimento ou profissional, e mesmo assim acordar por vários e vários dias com um aperto no peito ou coração acelerado, ansiosa, preocupada com o futuro, com o hoje, com ontem, com tudo. E me perguntando, por que a abundância não chega até mim? Eu já vivi tantas perdas, como eu acredito que você que está ouvindo aqui, está acompanhando esse vídeo, já deve ter passado por muitos traumas, por muitas dores, por angústias, tristezas, a depressão, como eu já vivi. Tem gente com crises de pânico, que sofrem abuso psicológico, físico, de tudo. Que também já ouviu de alguém que amava muito, que não ia dar conta, não conseguia fazer as coisas, e foi acreditando em cada coisa que cada pessoa te falou, assim como eu acreditei, por anos e anos e anos. E quando você descobre que algo que te limita, que não está só no seu corpo, está no seu cérebro, está nas suas emoções, nos seus pensamentos, você começa a enxergar um outro caminho. Em vez de se repetir para si mesma todos os dias o quanto você está cansada, ou o quanto você é desorganizada, ou o quanto você não consegue algo, que tudo é difícil, e o universo responde. Eu vou te dizer que responde fielmente. Deus te responde a todo momento. E respeita o seu sentir. Então, se você só pensa no que te deixa para baixo, aí entramos na questão da
energia, das ondas mesmo, de vibração de energia, o quanto aquilo vai se propagando. Então, se você diz, não consigo prosperar, não consigo ganhar mais dinheiro, isso não é pra mim, eu não tenho dinheiro pra nada. O universo, Deus, a energia, a sua vibração vai responder, sem julgamento, sem trégua, sem filtro. Assim seja, querida, assim seja. E assim é. E assim continua sendo. Mas olha que coisa interessante. Isso aqui vai te marcar, o que eu vou te falar agora. A ciência confirma. Eu falo um pouco sobre a energia, sobre espiritualidade, sobre Deus e também ciência. Justamente a ciência sagrada, porque nada está desconectado. Tudo que a ciência estuda, a gente sabe, a gente pesquisa, enfim. Não só o que você acompanha de notícias, que senão a gente abre aqui uma outra aba e não é o momento, mas o quanto também te influencia uma notícia que você assiste. Porque a ciência confirma. A gente tem estudos de imagem, né? Imagens do cérebro, imagens do funcionamento, né? Com ressonância magnética em funcionamento, que é funcional, né? Uma ressonância magnética funcional, a gente consegue perceber o que está acontecendo no cérebro, ou vamos pegar aqui na parte do cérebro, né, pra gente analisar aqui comportamentos, pensamentos, emoções. E esses estudos, essas imagens, afirmam que quando você declara algo, faz uma afirmação, seja ela em termos positivo ou negativo, né, vamos colocar nesses polos aqui, mas quando você afirma eu sou, você ativa a região do seu cérebro que está diretamente ligada à autorregulação emocional, ao processamento de recompensa e, pasme, à reorganização da identidade, que fica na parte, já ia misturar aqui, o pré-frontal, seu córtex pré-frontal medial, na parte da frente do seu cérebro, tipo, ali, ativo, nessa área que comanda também o motor, enfim. E alguns desses estudos, depois eu posso deixar o link para vocês, ou se vocês quiserem me contatar aqui nos comentários, depois eu analiso como vou fazer essa divulgação, né, para ter uma base mesmo. Mas tudo isso demonstra de uma forma clara, replicável. Você repete, vai misturar as palavras. Às vezes vocês vão perceber que eu posso misturar algumas coisas aqui, a língua. Também é um processamento aqui da neurolinguagem. Que às vezes eu vou pensando, eu penso alguma outra coisa e eu só que eu tô falando, entra assim, o pensamento cruza, eu já pensei uma coisa além, aí meio que parece que quer sair a parte, antecipar, né? Mas aqui, voltando ao nosso assunto, quando você afirma, eu sou alguma coisa, recapitulando aqui, o seu cérebro, ele literalmente começa a reorganizar, se fosse circuitos, pensa num circuito elétrico mesmo, ele começa a se reorganizar para tornar aquilo verdade. Ao mesmo tempo que nosso cérebro tem uma capacidade fenomenal, né, de estruturas, eu falo que às vezes ele parece ser meio tapadinho. É que ele vai ali, ó, no literal, né? Então eu sou, ou eu estou também, né? Eu estou cansado. Repete isso. Você pode fazer uma experiência. Essa experiência eu já fiz. Após perceber isso que eu tô falando pra você. Nossa, o quanto que eu tava reclamando. O que é reclamar? O que é reclamar? Reclamar, você tá chamando pra você. Mais, reafirmando. Mais intensidade. 2 vezes, 3 ou mais. Dobra, né? A potência dobra. E então, é como se você automaticamente começa a ter atitudes, comportamentos, pensamentos, emoções que vão realmente te tornar aquilo. Então você repete, estou cansada. Da mesma forma como a gente pode, eu sou pobre, não tenho nada. Não tenho dinheiro pra nada. E que você já deve ter ouvido, né? Eu sou rica, de falar justamente o contrário. Pode parecer estranho, vai ser, né? Pode parecer, não é estranho você começar a falar, porque você sabe que não é a realidade. Só que pensa isso então que eu acabei de te falar. Se quanto mais você fala que você é alguma coisa, você reafirma aquilo,
por um momento o que é verdade, estou cansada, sou ansiosa. Então, é a sua realidade, você reforça, você aumenta. Então, quando você começa a fazer o contrário, eu sou feliz, eu sou próspera, e realmente agradecer, primeiro, por tudo que você já tem, por mais que você possa pensar que não tem nada. Mas isso você também já deve ter ouvido por aí, ou se não, começa a refletir sobre isso, né? E então pode parecer assim meio estranho o que eu tô falando, mas se estiver fazendo sentido pra você, curte, e se não, comenta aqui, né, pra gente também trocar algumas informações, porque pode às vezes parecer muito fantasioso, uma poesia, uma viagem, mas isso também está no seu corpo, é biologia, é neuroplasticidade em ação, que é você aprender um comportamento, não só aprender, né, é ter aquele comportamento, tornar a sua realidade, fazer, inovar, readaptar, principalmente, né, neuroplasticidade está voltada para readaptar, né, como o cérebro ele vai se moldando, ele é plástico, ele vai se moldando. Então, no caso, o que a gente quer aqui, nesse vídeo, exatamente diferente de tudo o que você já viu sobre o assunto. E eu vou te explicar porque o Eu Sou funciona cientificamente, não só, né, você fazer essa afirmação, não só na questão energética e espiritual também, porque vou adentrar um pouco mais nesse assunto adiante aqui. Mas pensando no lado científico, por que ele falha quando é mal usado? Pensando no negativo, né? Então eu sou cansada, eu não tenho dinheiro. Tentando buscar mais algum, se você quiser deixar aqui nos comentários também, né? O que você sente. Sou desorganizada, nada dá certo pra mim. Pode não ser exatamente o eu sou, né? Mas eu sou aquela pessoa que nada dá certo. Você se torna aquela situação que você tá afirmando. Cada vez mais. E aí eu paro em alguns momentos assim, pra pensar, já não só pensar, refletir, mas como estudar, porque sempre que acontecem esses momentos, né, de conexão mesmo com o divino, eu sinto e depois eu vou buscar aí ensinamentos e a gente pode encontrar que nessa afirmação, eu sou, a origem sagrada desse ensinamento vem das próprias palavras de Jesus quando caminhou nessa terra. E qual é o seu decreto? Exato. Alguém lembra aí? Para prosperidade ou para alguma situação. Eu já vou falar aqui para você. Se você não lembrou algum ainda, já vou trazer. E pode ser que não sei se eu vou editar, né, se eu precisar dar uma pausa para tomar uma água. Eu penso em deixar tudo direto e reto aqui para vocês. Então pode ser que eu só dê um golinho na água e a gente retoma enquanto vocês vão escrevendo. Não tá ao vivo, mas é importante, eu acho, também a gente trocar isso. Água, importantíssima. Condutora de energias também. Enquanto a gente não pensa, né? Mas voltando a falar aqui, para não perder o foco, que eu já tô pensando que no final, que não só no final, mas num determinado momento, só para já te atualizar, nós vamos entrar juntas em uma conexão com essa energia que foi ensinada, guiada pelo nosso amado Mestre Jesus, quando caminhou, né, por aqui, como eu disse, em sintonização com as ondas cerebrais, com ondas energéticas, não só cerebrais, né, que é chamado Theta. Eu comentei. No caso, essa sintonização, essa conexão se faz é uma ferramenta chamada Theta Healing, que é para a cura, que é acessada através da conexão com essas ondas, que são ondas mais elevadas. Focado aqui, no caso desse vídeo, para prosperidade e abundância, que serve para todos os sentidos. Para quem ainda não se conectou com essa energia, nós temos abundância na nossa vida profissional, na nossa família, nós temos abundância de riquezas materiais, financeiras, relacionamentos, todas as áreas, amizades. E eu quero até que você depois comente
sobre a profundidade dessa experiência que você vai vivenciar. Então se prepara, pega a sua água. Eu falei, então vou tomar minha água, mas você também pausa o vídeo, pega a sua água e se senta numa posição confortável, ou você pode também deitar, da forma como você se sentir melhor. Porque a Lumena que está aqui hoje não é a mesma Lumena que era antes do eu sou, afirmação eu sou. E você também não será. Observe quando esse vídeo terminar. Mas antes mesmo da gente continuar, eu quero te pedir uma coisa importante. Comenta aqui embaixo a palavra eu creio. Pode ser com letras grandes, para selar esse momento sagrado. Esse comentário não é só uma palavra, é um decreto. E quando você decreta, tem um vídeo aqui também no canal, vou deixar listado aqui na descrição, de decretos. Nós vamos realizar alguns decretos aqui também. Então, convido você a acompanhar mais vídeos aqui deste canal iluminado pela luz. A luz está no comando. E agora, neste momento, decretando isso, é como se a sua alma estivesse dizendo presente, afirmando que está aqui, está neste momento, para o que está por vir. E eu vou te falar, eu leio cada um, respondo cada nome, eu entro em conexão, eu envio uma energia sempre quando eu me proponho a responder, porque não sou exatamente eu sou o canal da luz. Então, cada eu creio que aparece escrito ali, essa energia é emanada por uma oração, através da energia divina, para o seu coração. E faz parte aqui desse compromisso entre nós, entre você e o divino. Daqui em diante, seguimos juntas, vamos lá, do começo, bem no começo. Porque para entender o eu sou, em toda a sua profundidade, a gente precisa ir direto na fonte. E essa fonte está nas Escrituras Sagradas, está na voz do próprio Cristo. Você sabia que a expressão eu sou aparece como o nome de Deus em uma das passagens mais poderosas da Bíblia? Quando Moisés se encontra com Deus diante da sarça ardente, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, aqui, a parte da minha cola, fazendo, as pesquisas. Então Moisés pergunta: quando os filhos de Israel me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou responder? E a resposta vem assim. Alguém sabe? Eu sou o que sou. E ainda completa: dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Repare que não é eu fui, não é eu serei, é eu sou. No tempo presente, eterno, atual. E nós temos no hebraico antigo expressões, com os nomes impronunciáveis de Deus, porque ao mesmo tempo que a palavra é a essência, é tudo o que existe. Chega aqui uma parte que me arrepia, porque séculos depois de Moisés, Jesus, o Cristo, caminhou nessa terra. E ele não deixou esse ensinamento perdido nas páginas antigas, não. Ele ressuscitou esse poder. Ele encarnou esse poder. E ele entregou esse poder de volta à humanidade. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus fez uma declaração que escandalizou os fariseus da época. Ele disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Os fariseus tentaram apedrejá-lo. E sabe por quê? Porque eles entenderam exatamente o que Jesus estava dizendo. Ele estava se identificando com o nome divino dado a Moisés. Ele estava declarando que era um com o Pai. Ele estava revelando que o eu sou
é a essência da divindade encarnada. E mais, em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus pronunciou aquela frase que eu acredito ser uma das mais subestimadas das Escrituras. Eu, simplesmente. Porque muitas vezes a gente pode... As pessoas, né? Falando nem a gente, nem você, as pessoas de uma forma geral podem ouvir, mas não sentir a profundidade do que ele disse. E, para mim, essa passagem é muito forte. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí que me arrepia. Você reparou? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus está ensinando aqui que o caminho não está fora. A verdade não está fora. A vida não está fora. Tudo se acessa através do eu sou. Através dessa frequência sagrada que ele veio nos lembrar. E Jesus repetiu essa estrutura várias vezes. Eu sou o pão da vida, em João 6. Eu sou a luz do mundo, em João 8. Eu sou a porta, em João 10. Eu sou o bom pastor, em João 10 também. E aqui é o que toda vez que estou nesta conexão, não só, mas assim para a vida, a todo momento, Jesus está comigo, está com você, está com todos nós. E quando ele disse, aqui eu vou abrir um parênteses, falando de uma forma mais pessoal, é para a vida, é para tudo. Mas quando tem alguma situação muito angustiante, uma dor física, um problema físico, uma dor no coração, em qualquer situação, eu sou a ressurreição e a vida. João 11. Eu sou a videira verdadeira. Em João 15. Essas últimas, eu falei, 7 declarações. Eu sou. Registradas no Evangelho de João. 7. O número da completude divina. E isso não é coincidência, nada é do nada, nada é por acaso. Cada um, né, tem o seu. Mas realmente é isso que eu acredito. Nada é coincidência, nada é por acaso. Tudo é direcionado pelo divino, por Deus, por Jesus. E Jesus, que estava nos ensinando com a clareza de um mestre, que o eu sou é a chave de acesso, é o portal, é a senha, é a identidade divina disponível em cada um de nós. Porque, presta atenção nisso aqui, que é o pulo do gato. Fala gato, eu como os gatinhos. A palavra eu sou não descreve, ela cria. Olha, só falar. Eu fechei a porta aqui e aí ela veio miar. Os linguistas chamam essa frase, essa afirmação, eu sou, chamam de linguagem performativa. Eu, como fonoaudióloga, também posso aqui, né, falar para vocês. É como se fosse uma categoria especial de fala. Pensando que, assim, no ato de falar, é o próprio ato de criar. A palavra tem poder. Você cria o que você fala. Então, pensa até uma questão mais abrangente. Um juiz, quando ele diz, eu vos declaro marido e mulher, ele não está descrevendo um casamento. Ele está fazendo o casamento acontecer naquele exato momento. Está afirmado, está selado, está concluído aquilo. E quando você diz, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou grata, eu sou feliz, você não está descrevendo um estado, você está convocando esse estado para uma manifestação.
por mais que você não esteja consciente disso. E quando você está consciente, aí que a potência realmente só aumenta. E é exatamente esse princípio que Jesus dominava com perfeição em todas as suas ações. Quando ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida, e em seguida chamava Lázaro do túmulo, a vida acontecia. Quando ele dizia, eu sou o caminho, e em seguida tocava o cego, e a visão acontecia. As palavras de Jesus criavam realidade, porque ele estava plenamente ancorado, conectado na consciência, eu sou, na consciência divina. E aqui vem a revelação que poucos te contam. Ele não veio guardar esse poder para si, ele veio devolver para nós, para você, para cada um. Quando ele disse em João, capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará outras maiores do que estas. Ele estava te entregando a chave para você, sim. Porque quando ele compartilhou com seus discípulos que seria propagada, seria construída a obra, ele já tinha esse preparo, já estava, não consigo nem achar uma palavra aqui, simplesmente já estava acontecendo tudo o que precisava para que chegasse até nos tempos de hoje, não é? 2026, gente, quantos anos, quantos séculos, e a palavra perdura suas ações, porque ele está devolvendo para nós esta bênção, esta dádiva, este poder. Ele estava dizendo, o eu sou que opera em mim, opera em você. Fica com isso. Deixa essa verdade descer, entrar, envolver, expandir pelo seu coração. E foi exatamente esse ensinamento que o mestre Saint Germain, séculos depois, no início do século XX, veio resgatar e organizar como tecnologia espiritual, a ciência prática para a humanidade da era moderna. Tudo só vem se adaptando conforme nós também vamos evoluindo em tecnologias, evoluindo em comunicação também. Hoje, a era que nós temos da IA, essas imagens que vocês veem aqui, a passagem pelo deserto, que agora já tem que ver que ponto que vai estar. Mas nas águas, nas flores, na natureza, nas plantas, nos animais também. Saint Germain, conhecido aqui na filosofia da grande fraternidade como mestre do sétimo raio, o raio divino, o raio violeta da transmutação, deixou um ensinamento no livro de ouro que diz, eu vou parafrasear com respeito ao texto original para manter a verdadeira essência. Quando você pensa ou diz eu sou, isso significa que você tem Deus em ação se expressando na sua existência e que Deus é fartura, saúde, amor, felicidade e perfeição. Saint Germain está apenas reorganizando na linguagem do nosso tempo o que Jesus já tinha entregado 2000 anos antes. É a mesma luz, é a mesma sabedoria. Mas Saint Germain também trouxe um alerta poderoso. Um alerta que muda a forma como você vai falar consigo mesma para sempre. Ele disse, quando você diz eu não sou, eu não posso, eu não tenho, você está nas palavras dele. Nossa, deu até subiu aqui. Você está sufocando a magna presença interna. Olha como o corpo reage. Tipo um gásinho. Eu não saio. Mas olha como o corpo reage só de falar. E eu coloquei mais intensidade aqui para você sentir também. O meu corpo já quis botar para fora. Porque estou conectada. Então eu falei com intensidade para trazer essa emoção para você. E o meu corpo já não aceita mais.
vou falar que estou em treino constante. Constante também. Porque estamos aqui para aprender, né? Mas pensa aqui, você falando isso, em várias situações, eu não sou, eu não posso, eu não tenho. É como se você colocasse, olha, é exatamente essa sensação, é como se você colocasse as mãos em volta do próprio pescoço espiritual. Você está colocando em movimento uma energia ilimitada, que vai continuar atuando contra você, até que seja conscientemente anulada e transmutada. Saint Germain chega a dizer uma frase que me arrepia toda vez. Dinamite é menos perigosa que pensamentos ignorantes lançados sem controle. E por quê? Porque a dinamite explode de uma vez, mas um decreto inconsciente de eu não sou capaz, eu sou pobre, eu sou doente, esse decreto continua imperando até ser detido, transmutado e dissolvido. Pode ser até fisiologicamente, no corpo, um arroto. Exatamente. Olha o poder. Você presenciou aqui. É que eu não devia ter segurado, mas segurei, né? Mas eu senti subir um gás. Uma explosão. Agora, me responde aqui no comentário. Isso aqui é importante? Quantas vezes você já disse pra você mesma, ou pra alguém mesmo também, né? Ah, eu não consigo, ah, eu não tenho dinheiro, eu sou cansada, nossa, eu tô cansada, sobrecarregada, tô ansiosa, nossa, como que eu tô ansiosa? Ah, tô preocupada, tô nervosa, tô chateada. Não é que é pra você não sentir mais, não quer dizer isso. Quando você começa a se conectar, buscar evolução. Mas me conta aqui, ó, para por um segundo e me conta. Eu quero saber. Quantas vezes você já disse hoje? E olha, é uma coisa muito importante. Sem culpa, tá? É observação. Quando você começa a ter esse estado de auto-observação, você se olhar de fora, você se ajuda muito mais, você consegue realizar. Mais fácil, porque quando a gente consegue opinar ali na vida do outro, não é? Aliás, é muito mais fácil. Então é como se você estivesse olhando de fora e falando, peraí. Então as coisas vão... Você tem uma outra observação. E ao mesmo tempo você tá ali trabalhando, né? Porque a culpa, esse sentimento também não favorece a cura. E estamos aqui juntas para tomar consciência. Simplesmente observação, não para se punir. Ok? Porque a partir de agora você vai entender uma coisa, eu vou agilizar aqui, às vezes eu entro em conexão, acho que é uma onda mais sutil, fica um pouco mais lenta e dá mais uma acelerada, é a energia atuando aqui, né? Então, vem comigo, toda vez que você diz, eu sou alguma coisa, você está literalmente dando um comando ao universo, ao seu cérebro, ao seu campo energético, morfogenético, que é isso, o seu próprio corpo, seus genes, o que te cerca. E... já vou te avisar, eu vou te fazer umas provocações, umas perguntas que podem ser um pouco dolorosas, mas necessárias. Necessárias para que você observe esse estado do seu pensamento. Você já tentou repetir afirmações de prosperidade antes? Eu sou rica, como eu falei anteriormente. Eu sou abundante, o dinheiro flui para mim. E repetiu várias vezes, com fé, querendo muito acreditar. Sentiu absolutamente nada acontecer? Você foi com, nossa, toda a disposição, todo o seu coração, todo o seu... E o pior, às vezes, quando aconteceu ali, você estava esperando, né? Vou fazer aqui 21 dias, ou no 21º, no 22º já vai acontecer. Dá até uma raivinha, né? Bate uma irritação, mas poxa, tô fazendo negócio aqui, tô fazendo tudo certo. Aí, isso aí não funciona, é furada. E a tentação... não é só tentação, né? O primeiro instinto que vem é desistir. Não deu certo. Tá, deixa pra lá. Achar que é toda essa história de afirmação, eu sou, coach. Besteira. Eu falo porque eu já passei por isso, já pensei isso. Já fui toda fervorosa. E aí quando não deu naquele tempo que uma pessoa me prometeu, entre aspas aqui, prometeu, né? Fez uma promessa, faça 21 dias que você verá a sua vida mudar. Eu sei, exatamente agora, porque isso acontece. Porque existem 3 motivos científicos, energéticos, pelos quais o eu sou não pega pra muita gente. Não rola, né? Não acontece. Presta atenção. Porque esses 3 pontos vão mudar pra sempre a forma como você usa essa ferramenta. Razão número 1. Você está em ondas beta. Lembra que eu falei alfa, beta, gama, delta, beta?
E quando você deveria estar... Então você está no beta, quando você deveria estar no teta, que o teta é uma onda mais elevada, o beta é uma né? Vamos pensar alfa 1, beta 2, vamos pensando assim, numeração. Você está naquele padrão mental ali, aquela onda, é uma onda mais baixa. Você está numa vibração que não é muito favorável. É um alerta, uma tensão aqui, que eu falei, ó, seu cérebro, ele emite essas 5 frequências. Quando você está acordada, atarefada, ansiosa, no piloto automático, você está nessa frequência beta, que eu falei, alerta. Se você quer mensurar, entre 14 e 40 Hz. Por isso que a gente tem aquelas frequências, 528 Hz, 963 Hz. São frequências que, olha quanto já estão elevadas. Gente, aí eu não vou nem entrar no quanto que é essa classificação dessas frequências. Mas o que é importante para você acessar, que é mais prático. Quando você está nesse estado beta, você não tem acesso ao subconsciente. É como tentar reprogramar um computador. Só mexendo na tela, se você entrar profundamente nos códigos, fontes, sabe? Se você só repetir afirmações nesse estado, é o mesmo que jogar a semente no asfalto. Ela bate, né, rebate e vai embora, não cria raiz. Mas quando você desacelera, você sai desse estado de alerta para um estado mais de relaxamento, em teta, essa onda, que seria entre 4 e 7 Hz. Porque era a onda, né? A frequência. Os números são mais baixos. Porque ela é uma onda mais... É como se fosse um estado da mente desativado. Tá ali meio que... Não é zerado, mas você sai totalmente da mente analítica, crítica. Você desativa. É um estado de hipnose. Meditação profunda, de sonho. Um estado do sono. Né? Quando você sonha, tá no momento do sonho, por mais que você não lembre, você acessa essa vibração. E você pode não lembrar do sonho. Mas você está acessando uma porta direta para o subconsciente. E é justamente nesse estado que as técnicas como o Theta Healing, uma ferramenta, ela vai operar. E a gente vai praticar aqui. Esse estado das ondas Theta, elas ajudam o seu sistema imunológico a se fortalecer. A neuroplasticidade, lembra que fala do seu cérebro se moldar a novas situações, pensamentos, emoções. Ela aumenta, assim, nossa, drasticamente. E o acesso para as memórias profundas torna-se muito mais palpável. A reprogramação de crenças se torna possível. E o hemisfério direito, que é mais intuitivo, e o esquerdo, que é mais lógico, entram em coerência. Mas isso são estudos mais aprofundados, que eu não vou entrar aqui. Mas eu queria que você entendesse que é por isso que na meditação que nós vamos fazer juntas, mais a seguir nesse vídeo, eu vou te conduzir passo a passo para o estado de Theta. Pode ser que você durma, mas por isso que eu prefiro até, se você puder ficar sentada, que pode acontecer de dormir sentada também, né? Mas estar um pouco mais no estado de observação do que está acontecendo. Mais não alerta, né? Por isso que eu falei, no estado de observação. Mas não alerta. E antes de fazer, né, qualquer decreto, a gente entra nesse estado. Porque sem isso, é como se você fosse gritar no vento. Alguém já tentou gritar no vento? Alguém já experimentou isso? Você vai estar lá, se esforçando ao máximo e simplesmente vai. Agora, a razão número 2. Você está afirmando sem o corpo presente. Por isso que a questão da não funcionar não está funcionando, porque você não está com o corpo presente. A maioria das pessoas repete eu sou. Eu sou próspera. Quando você repete eu sou próspera,
mentalmente, com a mente vagando, pensando no almoço que você tem que fazer, ou na louça, ou enfim, no trabalho, numa reunião, qualquer coisa, nos filhos, marido, qualquer outra coisa, sem estar alinhada, conectada, sem uma respiração. A respiração, ela te faz estar mais no momento presente, consciente. Se você não está com uma postura corporal alinhada, muda. Não é que você não possa estar mais relaxada, deitada, mas de preferência sempre com uma postura amparada, alinhada. Vai facilitar a energia fluir pelo seu corpo. Não é uma obrigação, mas é o que pode te trazer um outro benefício, facilitar uma energia que ela flua mais facilmente, tá? Então, quando você faz essa afirmação, né? Eu sou, é uma afirmação dissociada desse jeito, né? Que você tá largada, não tá pensando, não tá conectada, tá pensando em outras coisas, vagando. É como se fosse uma afirmação dissociada do corpo. Mas o cérebro só consolida uma nova identidade quando tem marcação emocional e somática. É sensação, você tá sentindo aquilo. E Saint-Germain, lá no início do século passado, já falava sobre isso de uma forma brilhante. Ele dizia que o decreto precisa ser feito com um sentimento profundo. E quem, sem um sentimento, é apenas som. É só barulho. Quem está sem os sentimentos, não está presente, não está sentindo, só está fazendo barulho. E a ciência confirma. Aí vem o ponto. Sem ativação emocional, não registra no seu cérebro. Não tem uma gravação neural significativa. Não vai gravar. Outra razão, que eu considero a mais séria de todas, você tem um inconsciente em conflito com o que você afirma. Você está afirmando, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Mas tá pensando lá, preocupada que eu não vou conseguir pagar aquela conta, vou ter que pagar a conta de água porque eu não consigo pagar de luz, porque, enfim, escolher uma conta para pagar, né? Qualquer coisa. Aí você fala, eu sou próspera, mas lá no fundo, lá nos cafundosos subterrâneos da sua mente, mora uma criancinha, uma menininha de 7 anos de idade que ouviu a mãe ou o pai falando que dinheiro era difícil, que tinha que ralar muito, gente rica, desonesta, que a gente não merece luxo, isso não é pra gente, isso não é pra nós. Essa criança, ela mora dentro de você, você viveu com aquilo. E essa criança que ouviu gravou no corpo. E ela está decretando junto, só que em silêncio. Mas na direção contrária, porque você está afirmando, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Só que ela está gritando lá, falando, não, isso aí não é pra gente. Porque ela aprendeu aquilo, a criança ela aprende, assimila, absorve muito rápido e realmente grava. O subconsciente sempre vence o inconsciente. Agora, a solução. Identificar o decreto inconsciente, dialogar com ele, transmutá-lo e só depois instalar um novo decreto consciente. Isso é o que o Theta Healing chama de trabalho de crenças. Em outras práticas também, nós temos a reprogramação mental. E é o que a psicologia profunda chama de reconsolidação. Né? Você consolida a memória, reconsolida, né? E é exatamente isso que vamos fazer na meditação. Vamos consolidar uma nova forma. Vamos primeiro localizar a velha crença de escassez, soltar ela e só depois instalar o eu sou da prosperidade. Sem essa sequência, qualquer afirmação é como pintar uma parede mofada por só passar por cima. A mancha volta e rápido. Olha, eu lembro do dia que essa ficha caiu pra mim. Eu tava sentada na cozinha, cansada. Depois de mais um mês fechando no vermelho, mesmo trabalhando como uma louca, eu tinha repetido afirmações de prosperidade por meses. E sempre era uma montanha-russa. Ou eu ganhava muito e já logo ia embora com alguma coisa, quebrava algo, sempre tinha uma despesa a mais. Mas que você ganhe, você também ele pode ir embora muito rápido. Não é só que você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue fazer dinheiro. Enfim, a forma como foi mais pertinente para você.
Mas nada acontece quando você tá nessa preocupação, principalmente com o inconsciente gritando. E aí, foi quando eu peguei o livro de Saint-Germain e tem uma frase que me sacudiu. Se alguém entrar na presença eu sou, terá todo o dinheiro de que necessita e que não lhe pode ser negado. Entrar na presença, não recitar, entrar é estado, entrar é frequência, entrar é teta, é sentir, é estar no corpo presente. Entrar é transmutação prévia das crenças. Aí, foi nesse dia que tudo mudou. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que vai explodir a sua mente. Estudos de neuroimagem, tá, revelam que a mente da escassez e a mente da abundância ativam redes neurais completamente diferentes. Então, pisca de um ladinho, você está na escassez, pisca do outro, você está na abundância. Quando você está na escassez, seu pensamento dominante é: não tenho o suficiente, vai faltar, preciso lutar. O seu cérebro ativa principalmente a amígdala, não é da garganta não. A amígdala que existe lá no meio do cérebro, a amígdala cerebral, que é o centro do medo e ameaça. É o eixo do HPA, que é o sistema de estresse, de liberação de cortisol. Então, o seu corpo enche de hormônio de estresse. E os circuitos de sobrevivência primários. O resultado é a visão de túnel. Você literalmente não consegue enxergar oportunidades que estão na sua frente. Não, você não passa. Aí que você fala: nossa, mas aconteceu tal coisa e passou. Não consegui entregar um currículo no dia. Deixei uma conta vencer, agora tem que pagar os juros. Nossa, coisas assim variadas. Tá? No nosso exemplo aqui, a gente fica mais 3 horas de vídeo. Então vamos já querer logo pra prática com vocês. Mas tem umas coisas que eu preciso ainda esclarecer, porque é parte importantíssima do processo. Porque quando você tem essa visão de não enxergar as oportunidades, a sua atenção fica colada nos problemas. É por isso você não enxerga também, tá colado e vira um ciclo. A sua tomada de decisão se torna totalmente reativa e o pior, o cortisol é cronicamente elevado, prejudica a sua memória, a sua imunidade, você fica mais doente mais vezes. E já a abundância, que ativa a parte do seu cérebro, que é responsável por planejamento, atividade, criatividade, propósito, né, uma coisa assim muito singular, que aí ele faz reconhecer as oportunidades. E tem uma parte que é a consciência corporal e expectativa positiva. E olha que coisa linda. A gente tem pesquisas também que afirmam, assim, que mostram, né, que as afirmações que são focadas em abundância criam novas vias neurais nessas regiões em apenas 14 dias de prática consistente. Todo dia. Tá conectando, por mais que no primeiro momento você possa não sentir plenamente, pode parecer uma mentira, você vai ajudando o seu corpo a entrar nessa verdade. E em 90 dias, nesses exames, né, mostraram que eu tenho um aumento mensurável de até 43% na atividade dos circuitos de reconhecimento de oportunidade. Gente, o seu cérebro controla muita coisa, é muito detalhe da vida, que tá tudo conectado. Então você reconhecer, você tá esperta para aquela oportunidade. Você não perde, não deixa passar, não fica com medo. Às vezes você pode, no caso aqui a gente tá falando de reconhecimento mesmo, mas às vezes você até viu, mas você fala: depois eu vejo, deixa eu passar. E então, em outras palavras, quando você muda a sua identidade declarada de eu sou pobre para eu sou próspera, você literalmente passa a enxergar as oportunidades de prosperidade. Que não vai cair o dinheiro do céu, vou ganhar na loteria, nem joga. Bom, né? Exemplo. Mas você tem uma oportunidade de prosperar, vem um projeto novo para você. Você fala: não, nossa, pode até ser difícil, ou não. Aí depende da sua também conexão, da sua frequência. Mas podem aparecer mais coisas, né? Um negócio muito bom para você fechar. E antes você poderia não perceber. Depois eu converso lá com aquela pessoa. Eu tinha uma oportunidade ali. Então você começa a reconhecer isso. Que às vezes não é aquele trabalho, por exemplo, um projeto, mas aquela pessoa vai te fazer conhecer outra. E aí, nossa, explode. Como mágica. Só que não é mágica. É Deus agindo. É biologia. É o corpo. É percepção. E percepção é conexão com o divino.
É aqui que a sabedoria de Jesus, a sabedoria de Saint Germain e a ciência mais avançada se encontram. Tudo aponta para o mesmo lugar. A sua identidade declarada cria a sua realidade percebida, que cria a sua realidade vivida. O que você realmente experiencia, vive. E olha, eu preciso pausar aqui por um instante para te falar uma coisa de coração, do fundo do meu coração. Se você está chegando até esse ponto do vídeo, é porque alguma coisa em você reconheceu essa verdade. É porque a sua alma sabe que essa mensagem chegou no momento certo, que era o que você tinha orado, era o que você tinha pedido a Deus, ao universo. E nada é por acaso, eu acredito muito nisso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, antes da gente entrar na parte mais sagrada que vem a seguir. E não é por mim, não é porque eu quero número de seguidores, é por você, se você não está inscrito ainda. Se já se inscreveu, continua aqui comigo, curte esse vídeo e comenta também, ou pode comentar que estou com você. Porque isso é uma parte importante, sim, para o YouTube entender que você quer mais conteúdos com essa profundidade, unindo escritura, sabedoria sagrada, ciência e espiritualidade na prática real, encarnada. Quando você se inscreve ou faz alguma interação aqui, você está declarando literalmente para o algoritmo, como eu falei, para ajudar a chegar em mais pessoas, mas também para si mesma. Eu sou alguém que escolhe a luz, eu sou alguém que está conectado com a prosperidade, com a luz. Eu escolho a prosperidade consciente, eu sou alguém que merece estar nessa rede, recebendo sempre aqui esse canal. A luz está no comando desse canal, de todas as mensagens, de toda a pesquisa que eu faço antes de trazer conteúdo aqui. E o algoritmo, assim como o universo, responde fielmente. E então faça com presença. Eu estou aqui. Pronto? Então vem comigo, porque agora eu vou te entregar os 6 decretos exatos do Mestre Saint Germain para a prosperidade. E aviso desde já, esses decretos são pronunciados de forma sagrada na meditação que vamos fazer juntas. Por enquanto, eu quero te entregar um entendimento profundo de cada um, para que quando chegar o momento sagrado, as suas células reconheçam a frequência. Esses decretos não são afirmações comuns. Eles foram canalizados, registrados no livro de ouro de Saint Germain, pela ponte da liberdade. Cada palavra foi escolhida com precisão alquímica, que é a essência primordial também de Saint Germain, na sua passagem. E quando esses decretos são pronunciados em estado de teta, na onda, na vibração, na frequência, com o corpo presente e o coração aberto, a mente expandida, eles literalmente reorganizam seu campo de energético, o seu campo de energias e as suas vias neurais. Antes da gente entrar em meditação, eu preciso te ensinar a estrutura exata de um decreto de prosperidade que realmente funciona. São 5 elementos. Anota, se quiser, ou faz uma nota mental. Elemento 1, presença corporal, que já falamos. Antes de qualquer palavra, ancore o corpo, pés no chão, a postura mais confortável, ereta, reta. Você pode deixar suas mãos no coração, em cima da sua barriga, do seu ventre, que tem a energia sagrada da criação, da manifestação, de colocar para o mundo vida. Mesmo que, como foi o meu caso, não trouxe vida humana, mas com os projetos do meu trabalho, da luz, dessa essência, eu entrego, eu trago para o mundo, eu dou vida para essa essência, essa energia se expandir. E sem o corpo presente, não há decreto. Só existe um eco. Falou? Repetiu? Eco, vazio. Um outro elemento, o tempo presente. Eu sou. E nunca eu serei, ou eu quero ser. Eu serei projeta um estado futuro que nunca chega. O eu sou convoca o estado para o agora. Terceiro elemento, afirmação positiva, sem partícula negativa. Em vez de eu sou livre da escassez, use sempre. Eu sou a prosperidade fluente.
Porque se você já fala escassez, o seu cérebro automaticamente já reconhece o que é escassez, já tem aquela imagem mental e fica naquilo. E quando você afirma eu sou prosperidade, ele já vai te conectar com coisas prósperas. O cérebro não processa bem o não, o negativo. Ele tende a focar realmente no que é o substantivo principal. Mas falou escassez, ele, pá, escassez. Eu sou livre de... Não, já falou escassez, tá. Ele já sabe, que é, já reconhece, né? Que esse é o foco, é o que... Acredito que a maioria, mas mesmo pessoas que estão aqui acompanhando e são muito prósperas, para expandir ainda mais, também é efetivo. E se você diz não, pensa no elefante, é o elefante cor-de-rosa. Você, né, você fala, não pensa no elefante cor-de-rosa. O que você fez? Na hora já tive um elefante cor-de-rosa na cabeça. Mas é isso, só pra relaxar, descontrair. O outro elemento é a especificidade emocional. Decreto genérico também tem pouca atração. Eu sou rica. É vago. Eu sou a riqueza de Deus em ação, manifestando recursos abundantes na minha vida. Você pode colocar um carro, uma casa, 50 mil reais, coisas palpáveis, mesmo. Determina um número, eu quero mais dinheiro. Mais dinheiro. O que é mais dinheiro para o universo? Mais dinheiro. Não, ele não quantifica, é necessário. Eu quero 50 mil reais. Eu quero 100 mil reais. Não só quero, eu sou a riqueza que está manifestada em 50 mil reais esse mês, em 100 mil reais esse mês, em 1 milhão esse mês. Manter, mesmo que não aconteça. Manter até acontecer. Vamos deixar aqui, manter até acontecer. Escreve aí, nos comentários, você está aqui comigo. Manter até acontecer. Até. Não é o seu tempo. É o tempo divino. É o tempo, na verdade, da sua reestruturação. Não é plenamente consciente, é um processo. Que é consciente, o processo é consciente. Você vai pensar em fazer essa atividade por vários dias. Porque são muitas camadas que precisam ser trabalhadas. E isso você não tem acesso. Eu também não tenho acesso das minhas, nem das clientes que eu atendo. São 10 camadas. Podemos nos aprofundar e quando limpar essas 10, podem ser identificadas, né? Identificamos 10 camadas neste momento. Finalizamos as 10 camadas, está totalmente liberto, ficou algo, pode ser que se ficou algo ainda não chegou na camada que precisava, então são mais outras camadas. Mas à medida que vai avançando, não vai sair da estaca, vai mudando, vai limpando, as situações vão se liberando, conforme elas também precisam acontecer. E isso é para cada indivíduo. Então, aqui, quanto mais específico, mais o cérebro consegue criar expectativa neural. E a expectativa molda a realidade percebida e a realidade vivida, lembra? Outro elemento, não concluí ainda. O selo. Você fecha assim no sentido sela com gratidão. Não está fechado. Está concluído, selado. Termine com assim é. Obrigada. Cada um sente a palavra que define melhor. Tem gente que não gosta. Obrigada. Parece que é obrigatório. Se pra você tem essa sensação, não use. Mas pra quem? Nossa, obrigada. É leve. É real, é verdadeiro, é sentido. Está tudo certo? A intenção é o sentimento que afirma. A presença, eu sou. O selo, ele conclui o circuito energético e sinaliza para o subconsciente, o seu subconsciente, desculpa, que aquilo é uma decretação, um decreto completo, não um pedido, não uma súplica. E olha, eu vou te dar um exemplo prático que vai te marcar. Uma cliente minha, eu vou colocar como M, só para preservar, né, a identidade. Ela tava com uma dívida grande, sufocada, e me procurou desesperada. Ela tinha tentado de tudo,
possivelmente você já conhece, provável. Coaching financeiro, planilha, terapia, e nada destravava. Trabalhos espirituais. Eu ensinei ela a fazer um decreto específico, porque foram identificadas algumas situações do campo de energia dela, das camadas dela. 3 vezes ao dia, simples, coisas simples. Nesse estado de mais profunda conexão, estado de teta, a mão, o coração, essa conexão. Então, uma vez, logo que acordar, outra, em algum momento no meio do dia, ela definia, podendo ser depois do almoço, que dá aquele leve relaxamento também, né, em algumas funções. E antes de dormir, então, sentindo cada palavra, e o decreto era assim. Eu vou compartilhar aqui com você. Não é algo que foi especificamente para ela, mas eu acredito que não estamos sós, não somos únicos. Se a gente, quando me vem algo de compartilhar, ainda mais, enfim, não estou expondo, né? Esse é o grande segredo da vida. Compartilhar. Então, se isso está fazendo sentido para você, antes da gente entrar na meditação, você pode também já compartilhar com alguém. Que você fala, nossa, se a pessoa ouvisse isso, poderia mudar muita coisa. E o decreto é assim. Então, compartilha aí. Não, esse não é o decreto, calma. O decreto. Eu sou a presença. Eu sou. Eu sou a substância infinita do cosmos se materializando em minha vida agora. Toda dívida é transmutada em fluxo. Eu sou a fonte ativa de Deus. E o caminho da minha quitação se revela com clareza, leveza e dignidade. Assim é. E tivemos mais algumas coisas, né, mais particulares, assim, que aí foi o que ela colocou de valores, né, que aí não vou entrar aqui. São coisas mais particulares, mais específicas. O valor, tudo o que ela gostaria de receber. E em 11 dias, ela recebeu um pagamento atrasado de um trabalho de, acho que uns 2 anos anteriores, que ela nem lembrava mais que existia. A pessoa ficou devendo, né, aquela coisa, cobrada, não ia, enfim, foi pago. Assim, entre aspas, do nada. Que não é do nada, ela simplesmente se dispôs a se conectar. E eu não quero que você fique pensando, tá, que, ai, nossa, então, agora no 11º dia também vou esperar, será que tem alguma conta? Já entrou num outro estado de vibração, de sensação. Lembra que eu falei do alerta, do modo sobrevivência, trava, tudo isso trava. Porque depois ela concluiu os 21 dias e em 23 dias ela fechou uma renegociação com 70% de desconto. Em 40 dias ela estava livre. Ela conseguiu renegociar a dívida com 70% de desconto. Coincidência? Eu não acredito mais em coincidência. Depois, se eu contar aqui, fui num curso aleatório. Aleatório não, é um processo, né? Uma mentoria que eu também faço para mim. Estou em conexão, também me busco coisas para evoluir. Encontrei uma pessoa que mora no bairro vizinho aqui. E eu pensando que, nossa, eu preciso fazer mais atividade física. Eu fico muito parada, sentada, escrevendo, pesquisando, estudando, atendendo, tudo, né? Atendo online, estou aqui no computador, estou pesquisando, estou criando, né, as mensagens aqui para vocês, que eu crio um roteiro para não me perder, né? Também, senão, nossa, eu já viajo. Esse vídeo era para ser um pouco mais curto, mas vai ficar um pouco mais longo porque simplesmente vem os insights, né? As canalizações que a gente também diz, vem a conexão de energias. Então, conheci essa mulher, né, que eu nunca tinha visto. Ela mora aqui, vamos combinar de fazer alguma coisa, uma caminhada, a gente pode ir na academia, porque tá aqui perto. Nossa, uma das primeiras coisas. Entre outras sincronicidades aí, coisas em comum também, que foi muito interessante. Me sintonizei com essa pessoa, senti, né, realmente, a gente percebe, né, coração. Aliás, eu percebo, né? Falar, gente, todo mundo
Aí você fala, ah, não consigo perceber o coração das pessoas, as pessoas me enganam. Olha lá, mais uma afirmação, né? Nossa, sou muito ingênua. As pessoas me enganam com tanta facilidade. Olha só o peso, né? Também. E aí isso continua se repetindo. Então e eu também sintonizei isso. Nossa, pessoas que estejam em sintonia com o que eu acredito, porque a gente pode também ter uma boa troca. Não é um pedido, é vida. É simplesmente vida acontecendo. É o cosmos se materializando. É tudo. E eu tava falando da minha cliente, né? E não é exatamente isso, não tem coincidência. O que eu acredito é reorganização de frequência. E foi exatamente o que ela fez. O protocolo que eu vou te entregar nesse vídeo. O protocolo. De uma forma mais ampla. E você vai colocar a sua especificidade. Vai colocar as coisas específicas que você almeja. Agora, então, presta atenção, porque a gente está chegando no momento mais sagrado. A partir de agora, eu vou te conduzir em uma meditação guiada com sintonização em Theta Healing, uma terapia multidimensional focada na conexão e expansão da prosperidade, da abundância em todas as áreas da sua vida. Essa meditação vai ter 3 pilares, tá? A primeira fase, a gente vai entrar, eu vou fazer a indução ao estado de Theta, da energia, frequência Theta. Nós vamos desacelerar as suas ondas cerebrais juntas. A segunda fase, a identificação e transmutação da crença inconsciente de escassez, que esse é um dos trabalhos de crença do Theta Healing. A terceira fase é a instalação dos 6 decretos sagrados de Saint Germain para prosperidade no seu subconsciente, em estado Theta amplificado. Então, eu te peço com todo carinho 3 coisas antes de começarmos. Primeiro, encontre um lugar, acredito que você pode estar ou não, né? Mas encontre um lugar que você não vai ser interrompida. Pode ser na cama, no sofá, uma cadeira confortável. Se quiser, tira os sapatos, fica à vontade, solta a cintura. Pode colocar um cobertor leve se tiver um friozinho, como está hoje quando eu tô gravando esse vídeo aqui, em São Paulo. Mas, independente, né? Você pode até colocar o celular no modo avião, porque eu acredito que, ou não perturbe, né? Não perturbe é melhor, para não ficar chegando um monte de mensagens. Porque esse é o seu momento sagrado, único. Você merece. E terceiro, isso é importantíssimo, não faça essa meditação dirigindo, operando máquinas ou em qualquer atividade que exija a sua atenção. Ok? A indução Theta é profunda. Fazer isso na direção é extremamente perigoso. Faça quando você estiver em casa, segura, podendo se entregar. E olha, antes, até mesmo porque eu peço para ficar com os olhos fechados. Se você quiser ir acompanhando as imagens, estando aqui em conexão com a natureza e com o universo. Mas eu sempre peço para fechar os olhos, para você entrar mais em conexão profunda com o seu interior. E eu te peço, por favor, que vale ouro. Ouro. Se até aqui esse vídeo está ressoando, essas palavras estão tocando você, dá um like. Simples. Curte. Pode compartilhar com alguém também que, nossa, você fala, nossa, agora não falou antes, mas agora falou uma coisa que a fulana, né, me falou aquele outro dia, ela me falou isso, e, enfim. Não é verdade, tá? É conexão, é expansão da luz. Porque quando você faz isso, eu comentei, você chega, você ajuda a internet a compartilhar a luz. A gente tem muita coisa ruim já, não é? Circulando. Então, por que não fazer circular algo do bem? Nossa, pensa em quantas mulheres, quantas pessoas que estão exaustas, apertadas, sentindo que a abundância é só para os outros, já muitas sem esperança. Esse vídeo pode fazer uma transformação na vida dela. E fala que é para fazer a meditação, que depois eu vou colocar a timeline, talvez fique mais fácil. Nossa, faz pelo menos a meditação. Ok? Vamos lá. Feche os seus olhos. Respira.
sinta os seus pés tocando o chão ou as suas pernas apoiadas onde quer que você esteja deitada ou sentada. Vamos começar com uma respiração profunda, juntas. Inspira pelo nariz, eu vou contar até 4. Se depois soltar o ar pela boca, lentamente, eu vou contar até 6. Mas depois vamos seguir só no fluxo da respiração. Então vem comigo e inspira, puxa o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Solta o ar pela boca. 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma vez inspira. 4, 6 e solta o ar pela boca. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira de novo, contando até 4. 2, 3, 4. Solta. 6. Inspira em 4. 1, 2, 3, 4 e solta o ar. 2, 3, 4, 5, 6. Inspira. Solta. Essa respiração, ela vai ativando o seu estado de calma, o seu momento relaxado, reduz o hormônio de estresse, o cortisol, e desacelera as suas ondas cerebrais em poucos ciclos. Respira e você já vai indo para um outro estado. Vai deixando a sua respiração um pouco mais solta, no seu ritmo natural. Só vai observando o ar entrando e saindo. Permita que o seu corpo relaxe, se solte no apoio em que você está se sustentando, na cadeira, no sofá. Deixe o seu corpo solto, os ombros podem soltar agora, a mandíbula pode relaxar, a testa desfranze, vai amaciando, as mãos descansam, pode ser com as palmas voltadas para cima, abertas para receber, ou da forma como você se sentir mais confortável. Imagine nesse momento, no alto da sua cabeça, um ponto de luz, uma luz dourada, brilhante, infinita, que vem de lá do cosmos. Essa luz é a sua presença, a magna presença. Eu sou a centelha divina que está 3 metros acima da sua cabeça, sempre conectada com a fonte. Visualiza essa luz dourada descendo lentamente como um mel líquido, entrando no topo da sua cabeça e descendo lentamente, descendo pela sua testa, suavizando os seus olhos, a sua nuca, os seus ombros. A luz desce pelo seu peito, banha o seu coração e nesse momento o seu coração começa a brilhar com uma cor verde esmeralda, expandindo-se a cada batida. Essa luz aumenta, tum, tum, e ela continua crescendo, banhando agora a sua barriga,
o seu plexo solar, o seu ventre, as suas pernas, até chegar nos seus pés, onde ela se conecta com outra luz, uma luz na cor violeta, intensa, vinda do centro da Terra, que é a energia da Mãe Gaia, a energia da abundância natural, das farturas, dos campos, dos rios, dos minerais. E essa luz violeta com a luz dourada que vem do alto se encontram dentro do seu corpo, no centro do seu peito, e se fundem e começam a girar num movimento circular tranquilo, formando ao seu redor um círculo de luz cada vez maior, se expandindo, cada vez mais luminoso. Esse círculo é o seu campo, é o seu fragmento da criação divina. E nesse instante você está completamente protegida, completamente segura, completamente conectada. A energia do Arcanjo Miguel envolve e te protege. A luz azul em volta de todo o seu corpo e além. Se você está sentindo um leve formigamento, um calor suave ou uma sensação de leveza, é normal. É o sistema nervoso saindo, o seu cérebro saindo da agitação das ondas beta, entrando em alfa, indo agora para a frequência teta. Respira essa frequência sagrada, a frequência da reprogramação, a frequência onde tudo se torna possível, onde a mente crítica desliga e o subconsciente abre suas portas. E eu vou contar de 7 a 1. A cada número você se aprofunda mais e expande. Você relaxa mais. As pálpebras estão pesadas, mas suaves. 6. O corpo afunda mais um nível. Cada célula recebe a luz. 5. Sua respiração está mais lenta agora, quase imperceptível. 4. Você sente como se estivesse flutuando levemente, sem peso. 3. A consciência se expande. Os limites do corpo se dissolvem. Você visualiza, imagina uma luz branca à sua frente, cristalina. E nesse estado você entra nessa luz e se dissolve completamente, mas em união com essa sensação de presença, de pertencimento, do agora. 2. Você está em teta agora. A porta do subconsciente está aberta. 1. Você está aqui, no agora, no ponto zero, no espaço sagrado entre o que foi, o que é, o que será, no agora eterno, no eu sou. Nesse espaço, você não é mais a Maria,
Não é mais a Laura, não é a Terezinha, não é a Lígia, não é a Joana, não é a Carla, não é a Ana, não é a Lumena, ou qualquer nome que você carrega. Você é presença. Você é consciência pura. Você é a centelha divina que sempre foi. E nesse espaço eu te peço para visualizar à sua frente uma figura luminosa. É a luz crística com uma veste branca que se aproxima. Pode ser uma luz violeta, pode ser um anjo, uma luz dourada sem forma. Observa que luz vem ao seu caminho e confia. Você está segura e protegida. Essa figura sorri com muito amor para você. Ela te recebe com um amor que você nunca sentiu antes, nessa intensidade. Você é vista, você é amada, você é reconhecida. E ela coloca a mão sobre o seu coração, sente o calor emanando desse ser, de suas mãos, sente suavemente a sua presença. Você não está sozinha, você nunca esteve. E agora, nessa sintonia, essa luz, este ser vai te ajudar a fazer o trabalho mais profundo nessa meditação. Continuando nesse estado, continuando presente, eu vou te fazer uma pergunta agora. Não responda com a mente, deixe a primeira imagem, a primeira sensação, a primeira frase aparecer espontaneamente. Confia. A pergunta é: qual foi a primeira vez que você sentiu que o dinheiro era difícil? Pode ter sido uma cena da sua infância, sua mãe contando moedas na cozinha, seu pai chegando preocupado do trabalho, uma briga sobre conta no fim do mês, uma negativa quando você pediu algo, não dá, filha, ou isso não é para você. Deixa essa cena aparecer, não julga, não corrige, só observa. E agora observa essa pequena criança dentro dessa cena, aquela criança que era você. Olha para ela com todo o amor que você tem hoje. Reconhece que aquele momento ela aprendeu uma frase que ficou gravada no seu corpo, na sua mente, no seu campo. Uma frase que você ainda repete silenciosamente, sem perceber. Pode ser: não tem para mim. Pode ser: tem que trabalhar muito para ter pouco. Pode ser: dinheiro é sujo. Dinheiro não cresce em árvore. Pode ser: eu não mereço, você não merece. Ou talvez: vai faltar. Ou a gente é pobre e tudo bem.
qual é a frase que ressoa dentro de você. Quando ela aparecer, e ela vai aparecer, coloca uma das mãos sobre o coração e a outra sobre o seu ventre. E diz mentalmente para essa criança: eu te vejo, eu te entendo. Você fez o melhor que podia naquele momento. Você não precisa mais carregar isso por mim. Eu sou adulta agora. Eu sou consciente agora. Eu te liberto desse peso com amor. Agora, visualiza a chama violeta de Saint Germain envolvendo essa cena, essa criança, essa frase antiga, essa situação, essa cena. A chama violeta é a chama da transmutação. Ela não destrói, ela transforma. Ela transforma o chumbo da crença antiga no ouro da consciência presente. Vê a chama envolvendo tudo. Veja a antiga frase se dissolvendo, se transmutando em luz dourada, retornando ao cosmos. E no espaço que se abre, o vazio sagrado, fértil, novo, eu vou te entregar uma nova frase, um novo decreto, uma nova programação. Repete junto comigo, mentalmente, ou em sussurro, em voz alta: eu sou a abundância divina de todas as minhas vidas ancestrais e linhagens. Eu sou a presença, eu sou a substância infinita de Deus se manifestando em minha vida agora. Eu sou a riqueza de Deus em ação. Tudo o que é meu por direito divino chega até mim com graça, leveza e clareza. Eu sou a porta aberta da grande opulência divina. E ninguém pode fechar essa porta, nem eu mesma. Deus está no comando, a luz está no comando. Eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou fartura, eu sou. E agora, no momento sagrado, chamado comando e testemunho, você comanda a fonte divina que essa nova programação seja instalada. Eu declaro que tudo isso está feito e instalado, e testemunho. E agora você observa ela acontecendo em silêncio interno. Respira e comanda agora, Criador de tudo que é, comando que toda crença de escassez seja resolvida e substituída pelas crenças do mais alto e melhor da prosperidade divina em todos os níveis, do meu corpo, da minha mente, do meu coração, do meu espírito, da minha história e da minha linhagem. Mostra-me e observa. Observa o que aparecer. Pode ser uma imagem de luz se espalhando, pode ser uma sensação de alívio no peito, pode ser uma onda de calor, um suspiro espontâneo, uma lágrima. Tudo isso é o trabalho acontecendo das energias. Tudo isso é a frequência se reorganizando em você, agora, em Teta. E nesse momento,
eu vou te entregar uma série de instalações. Cada uma delas é uma crença descida da fonte para o seu subconsciente. Apenas escute e permita essa energia se expandir e acontecer. Você pode repetir, mas não precisa. Você pode simplesmente absorver como uma esponja d'água. Eu sei como é estar próspera com graça e leveza. Eu sei como é receber dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Eu sei como é confiar na presença eu sou como fonte verdadeira. Eu sei como é ter mais do que suficiente e usar bem o que eu tenho. Eu sei como é ser merecedora da minha própria abundância. Eu sei como é viver em fluxo, sem medo de faltar, confiando na abundância do fluxo da energia divina. Eu sei como é ser canal de prosperidade para minha família, para minha vida e para o mundo. Eu sei como é prosperar com integridade, em alinhamento com a luz. Cada uma dessas frases acabou de ser ancorada no seu campo. Você não precisa lembrar, o seu subconsciente lembra, sua alma lembra, seu corpo lembra. Agora, faça uma respiração profunda. Inspira e solta. Visualiza a chama violeta finalizando a limpeza do seu campo e selando com a luz dourada. E diga com firmeza interna: está feito. Está feito, está feito. E assim é. Permaneça nesse estado, permaneça presente, continuando na sintonia, Theta, continuando ancorada na sua magna presença eu sou. Agora chegou o momento mais sagrado dessa meditação, o momento de selar tudo o que foi instalado com os 6 decretos exatos do Mestre Saint Germain para a prosperidade. Antes de começarmos, eu te peço, coloca a mão direita sobre o seu umbigo, um pouco acima do seu umbigo, o seu plexo solar, que é o seu centro de poder pessoal. O centro do seu poder pessoal, e a mão esquerda sobre o seu coração, o amor. Mãos posicionadas, a respiração tranquila. Visualiza acima da sua cabeça a magna presença eu sou em forma de luz dourada brilhante, e ao redor dela uma chama violeta poderosa. E vamos começar. Primeiro decreto. Repita comigo, devagar, sentindo cada palavra. Eu sou a substância, a opulência divina já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. E sente como essa frase reverbera no seu peito. Não é só o som, é frequência, é comando. O segundo decreto. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Riqueza em ação, em movimento, fluindo agora.
Se você quiser, pode dizer algum valor específico da riqueza financeira ou de algo que você queira conquistar. Uma casa, um carro. O que quer que venha à sua mente, saúde para alguma parte do corpo também. Respira. O terceiro decreto. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para o meu uso correto, visível, agora e sempre. Visível, manifesta para uso correto, para servir a vida. Quarto decreto. Eu sou o princípio ativo de Deus eternamente dentro de mim mesmo, como a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência. A fonte está dentro, sempre esteve. E você acabou de se reconectar com ela. O quinto decreto. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. E você é a porta aberta, ninguém te abre, você é. O sexto decreto. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo. E pessoa nenhuma interfere. Inspira. E agora eu vou te entregar uma sequência final de decretos. Eu sou. Baseados nos ensinamentos do movimento Eu Sou. Repete comigo, com toda a força que conseguir. Reunir nesse momento de profundidade. Não importa se a sua voz sair baixinha, o que importa é que vem da alma. Eu sou luz na minha mente. Eu sou luz no meu coração. Eu sou saúde plena. Eu sou prosperidade fluente. Eu sou abundância manifesta. Eu sou fartura visível. Eu sou Deus em ação. Eu sou mais que suficiente. Eu sou corajosa para receber. Eu sou determinada na minha jornada. Eu sou próspera em todas as áreas da minha vida. Eu sou amada e amorosa. Eu sou saudável e feliz. Eu sou especial e única. Eu sou bonita por dentro e por fora. Eu sou capaz de conquistar tudo o que minha imaginação alcança. Eu sou afortunada e protegida. Eu sou gentil sem olhar a quem. Eu sou
o eu sou. Assim é, está feito. Respire e agora, com muita gentileza, eu vou te trazer de volta ao estado de vigília, mas a frequência fica, os decretos ficam, a presença eu sou em você fica para sempre, porque ela sempre esteve aí. Eu vou contar de 1 a 7 e a cada número você sobe um nível, teta, alfa, beta, consciente. 1. Você começa a perceber a sua respiração se tornando mais ativa. O ar entra com mais facilidade. 2. Você vai sentindo o seu corpo de novo, a ponta dos dedos, os pés, das mãos, a sensação de estar em um corpo físico, se espreguiça. Boceja. 3. Você ouve os sons à sua volta. O ambiente em que você está retorna à percepção. 4. Você se sente leve, renovada. Como depois de um sono profundo e restaurador. 5. Mexe os dedos das mãos, os dedos dos pés, vai sentindo a vida circulando. 6. Move suavemente o pescoço, faz um alongamento leve, respira com mais profundidade. 7. Quando você se sentir pronta, sem pressa e devagar, abra os seus olhos. Você voltou, mas você não voltou a mesma. Algo se reorganizou em você nesses últimos momentos. Mesmo que a sua mente racional ainda não consiga nomear o que, o seu corpo sabe, o seu campo sabe, seu subconsciente sabe. Daqui a 24, 48, 72 horas, você vai começar a perceber pequenas mudanças. Uma ideia que vem do nada, entre aspas, nada do nada, mas assim, vai surgir de repente. Uma pessoa que liga, depois de muito tempo, uma oportunidade que aparece, uma palavra certa de alguém. Não desconsidere, anota. Num caderno, separa um bloquinho, um caderno, alguma coisa, um papel, mas que você possa revisitar. Esses são os primeiros sinais da reorganização. Às vezes é muito sutil. Pode ser que você não perceba. Tudo bem se começar a bocejar, eu também vou sentindo a energia aqui, eu vou também deixando o meu corpo liberar. Então, observe esses sinais sutis de reorganização. Você pode estar se perguntando agora, e se eu não sentir tanta coisa? Se a minha mente vagou, se realmente ficou pensando em outros processos, nossa, tá lento demais, tá rápido demais, ou não sei o que, enfim, alguma coisa. Calma, confia no processo.
Essa energia atua mesmo quando o consciente acha que não funcionou. A menos que você tenha levantado, realmente se desconectado, mas se por acaso em algum momento o seu pensamento fugiu, mas você voltou, isso pode ser parte de um processo, né? Isso é parte de um processo inicial. Quem está talvez começando agora, ou o momento em que você está agora também interfere. Mas se você deixou fluir, se entregou, conseguiu receber todo esse processo, bem-vinda, bem-vindas a todos. E aos poucos vocês vão observando, praticando, porque as sementes foram plantadas, os decretos foram pronunciados, a frequência foi acessada. O seu trabalho agora é regar. E depois eu vou deixar descrito exatamente o tempo que está essa meditação, para você voltar e repetir. Aqui tá dando 2 horas, mas eu vou dar uma meditada no começo, na velocidade. Bom, enfim, você acabou de viver uma das experiências mais transformadoras possíveis com a expressão eu sou. Mas eu preciso ser muito honesta com você, sempre serei. Uma única meditação não é suficiente para reescrever uma identidade construída ao longo de décadas. A neurociência é clara. A reorganização neural significativa exige repetição consciente, com presença emocional, em estado de receptividade, ao longo de pelo menos 21 dias consecutivos para ela se integrar. E é por isso que eu te entrego agora o protocolo prático de 21 dias, para enraizar tudo o que aconteceu aqui. De manhã, ao acordar, antes de pegar o celular, mãos no coração, respira fundo 3 vezes em voz audível, ou mesmo que for baixinha, você expressa: eu sou a presença, eu sou. Se quiser anotar, esse é bem interessante para você praticar. Quase veio um espirro. Eu sou a riqueza de Deus em ação, manifestada em minha vida. Eu sou próspera. E assim é. E por que de manhã? Porque é quando você está naturalmente saindo do estado de teta para alfa, o corpo, a mente voltando, sua mente ainda está mais receptiva. Antes do mundo inteiro começar a invadir você, notícia, barulho, alguém vem perguntando alguma coisa. Enfim, um momento que você está só, pode ser fechada no banheiro, né? Porque às vezes vem criança, né? Mas enfim, em algum momento do seu dia, você respira. E durante o dia, toda vez que você se pegar num pensamento de escassez, pausa, respira, corrige. Eita, desculpa. Liberando. Pode acontecer, gente, às vezes um espirro já é uma liberação. Esse que é embora. Pode acontecer, já vem um pouco de coriza, é o seu corpo reagindo, gente, tá vendo como eu reajo aqui também? Pode acontecer com vocês, tudo que é manifestação do corpo mesmo. Pode ser uma coriza, ai, tá ficando frio, sempre a gente vai buscar uma explicação lógica, né? Mas muito provável que seja uma liberação, mais do seu inconsciente, que é botar coisas para fora, energia, é energia. Aí sai em explosão, em espirro, uma tosse, um pigarro. Mas quando, voltando aqui, né, você tá vendo, ó, o pensamento de escassez, você pausa, respira, corrige, cancela essa expressão. Você pode até falar cancelo, ou já ir direto: eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza de Deus em ação. E assim é. Saint Germain ensinou exatamente isso. Cada decreto inconsciente precisa ser detido, transmutado e dissolvido. Cancelar é a cura. À noite, antes de dormir, um momento sagrado. Refaz essa meditação completa, ou pelo menos a parte dos decretos.
Porque aquele início de liberação da parte da criança, você não precisa refazer toda noite, mas os decretos por 21 dias, que é um primeiro momento. Primeiro a gente limpa a casa, depois a gente vai decorando aos pouquinhos, né? Depois tem que limpar de novo, porque às vezes vão acontecendo situações e a gente está em aprendizado, não se culpe, mas observe. Sempre procure pensar isso, ver algumas situações como observadora. Tudo bem, você se envolve, né? Você acaba se envolvendo, mas em geral me envolvi, mas agora a partir dessa ativação vai ser muito mais fácil você ter essa percepção, tá? Então, quando você faz antes de dormir, também você está voltando mais a conexão para essas ondas teta, saindo do estado de alerta, indo para um estado de relaxamento. E se você não consegue relaxar quando dormir, já fica um outro parênteses aqui, também está mantendo o seu campo ativo, hiperativo, fazer esse processo pode ajudar muito. Tudo que você decreta ou pensa antes de dormir vai direto para o seu subconsciente. Então, essa é a janela de ouro da reprogramação. Aqui eu tenho um pedido importantíssimo. Salva esse vídeo agora na sua biblioteca. Pode colocar uma pasta específica. 21 dias de reprogramação da abundância. De abundância. Coloque a frase, né? A palavra. Sério. Faz isso comigo. Só clicar, salvar e pronto. E por quê? Porque você vai querer voltar. Um dia à noite, um início de mês, um dia de aperto financeiro, né? Um momento de dúvida. Esse vídeo ele precisa estar acessível na sua biblioteca, com uma ferramenta sagrada. E uma vez por semana, no dia que você escolher, pode ser num domingo à noite, antes de começar a sua semana, no dia que ficar melhor para você, refaça essa meditação completa. Porque foram muitas coisas que ouvimos durante a nossa infância, que você ouviu durante a sua infância, que talvez você nem lembre conscientemente, mas cada vez que você refizer, mais profundo, cada vez mais real. Eu, pessoalmente, quando eu estou em momentos importantes, desafiadores, eu refaço alguns dias, descanso e refaço. Esse ciclo de 21 dias é transformador. Você vai perceber que de alguns dias em diante as coisas começam a acontecer. Pode ser um pagamento, pode ser um convite, pode ser uma ideia, pode ser pessoas. Não é coincidência. Observe. É reorganização do seu campo. E olha que coisa mais bonita. A tradição espiritual fala em 21 dias porque é 3 vezes 7. 7 é o número da espiritualidade, da completude divina. E 3 é o número da manifestação no plano material. 3 ciclos de 7 dias completam a transmutação simbólica. E a ciência confirma. Alguns estudos longitudinais, né, que são acompanhados ao longo do tempo, mostram que afirmações de abundância praticadas consistentemente por 21 dias começam a produzir mudanças que é possível mensurar no circuito de reconhecimento de oportunidade. Tradição e ciência se encontram. Parece mágica, mas é ciência sagrada. E agora eu preciso te pedir mais uma coisa, e essa é especial. Comenta aqui embaixo a frase: eu sou prosperidade. Pode até colocar dia 1 de 21. Depois, se quiser voltar, dia 2 de 21. Dia 3 de 21, se você quiser. Se sentir para reafirmar para você. Não é para mim, é para você. Esse comentário é o seu marco zero. E a marcação simbólica do início do seu ciclo de transmutação. E você até observar e responder a si mesmo o que mudou. Esse exercício é poderoso demais, demais. E eu estarei acompanhando, lendo, orando por cada um. E aproveita
Esse foi um presente do universo, que eu trabalho com muitas clientes e agora ele está liberado para você. E lembre de fazer as suas colocações específicas, alguma situação de um relacionamento. Sempre lembrando, quando envolve outra pessoa, você não pode mudar a pessoa. Conecte-se com o que muda em você em relação àquela pessoa. O outro tem o seu livre-arbítrio para ser, sentir, fazer o que faz sentido. E nenhuma pessoa, nem mesmo os anjos, interferem no livre-arbítrio nosso. Então imagina você, eu quero que fulano mude, que fique mais assim, mais assado. Só vai atrapalhar a sua energia e possivelmente ainda atrapalhar o relacionamento. O que você pode fazer é enviar amor. Simplesmente se conecta com Deus, envia amor, amor, sem pensamento, sem julgamento, só amor. E isso você também já pode observar muitas transformações aí, que eu também tenho testemunhos, depoimentos de clientes que mudaram relacionamentos entre irmãos, entre casal, entre os filhos, consigo com os filhos e dos filhos entre si. Nossa, muitas coisas, muitos, inúmeros depoimentos. Então aproveita, e se você não se inscreveu ainda aqui no canal, já faz agora, porque não é repetição vazia, é um convite, porque eu vou trazer continuação dessa série, desses momentos, agora fazendo um pouco mais objetiva em relação a decretos para saúde. Então, eu sou para a saúde plena. Vamos fazer decretos eu sou para o amor próprio, decretos eu sou para a paz interior, eu sou para os relacionamentos. Cada vídeo será uma chave e você não vai querer perder nenhuma. Então ativa o sininho e vamos juntas nessa jornada para você receber as notificações quando saírem os próximos vídeos. E olha, antes de encerrar, eu preciso te dizer mais uma coisa importante. Gostaria que, imaginando de coração para coração, eu sei que talvez você tenha chegado nesse vídeo cansada, talvez sufocada, talvez sentindo que você já tentou de tudo e nada funciona. Talvez com aquele aperto no peito de sentir que a vida está passando e a abundância que você sonha nunca chega. Eu já estive aí por anos e eu te garanto que você não está sozinha, você não está quebrada. Você só estava desconectada. E você só está, talvez pela primeira vez, em contato agora com uma tecnologia espiritual e científica que pode te tirar desse lugar. Não é varinha mágica, é prática, é consistência, é amor por si mesma manifestado em prática diária. Se você fizer esses 21 dias com presença, com sentimento, com fé, sua vida não vai mais ser a mesma. Eu amo e honro a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo dessa série de luz. A luz está no comando. Confia. E assim é.